Então, muito bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar-vos também, espero que tenham tido um bom Natal, não só a quem aqui está nesta sala, como também quem nos acompanha lá em casa. E vamos então dar início à nossa reunião ordinária do dia 27 de dezembro de 2022, também hoje de forma atípica, também por causa destas festas natalícias, decidimos alterar esta reunião para esta sexta-feira, às 10h30 da manhã, e começávamos então com a apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Período de antes da ordem do dia, eu próprio quero dar aqui duas informações e depois a senhora vereadora Anabela Cardoso, o senhor vereador Paulo Portela, o senhor vereador José Lima, o senhor vice-presidente. Muito bem. Então, duas notas. Uma, portanto, o senhor vereador Henrique Caspar não está, e queria já fazer aqui uma correção, porque puseram 27 de dezembro, sexta-feira, não é uma sexta-feira, mas sim uma terça, e portanto, à terça-feira o senhor vereador não está em serviço, enfim, e portanto, e depois a outra informação, porque relativamente a uma interpelação do senhor vereador Paulo Portela na última reunião, que me questionou sobre, enfim, se havia algum compromisso relativamente à aquisição da fração ou das instalações portanto, da cooperativa Fonte do Mel, e portanto havia alguns contactos, não havendo compromisso, mas é verdade que mesmo naquela semana que eu estive, naqueles 3 dias que estive fora, houve desenvolvimentos que eu próprio na altura, na reunião, ainda não conhecia, e portanto as coisas estavam mais adiantadas do que eu próprio conhecia, e portanto em princípio formalizaremos em breve essa mesma aquisição, está bem? Portanto dar esta informação. Dito isto, queria então passar a palavra à senhora vereadora Anabela Cardoso, faz favor. Muito bom dia a todos. Portanto, eu queria aqui deixar uma referência que, à semelhança do que temos feito nos últimos anos, distribuímos aos alunos do primeiro ciclo e pré-escolar 800 livros infanto-juvenis, que foi distribuído aos alunos do ensino público e da rede social. Este ano não temos feito isso, mas este ano também o fizemos, distribuímos também aos alunos do segundo e terceiro ciclos e secundário vouchers para usufruírem de uma sessão de cinema no auditório e de um espetáculo durante o ano de 2023. Queria também, já falei disto aqui numa reunião, mas relembrar que já está disponível para visita a exposição de arte sacra no Mosteiro Santo André de Ancedo, e fica aqui o convite para que todos possam visitar esta exposição com peças que nós já tínhamos e que foi readaptada para o espaço do mosteiro, e portanto fica aqui este desafio também para que conheçam a exposição de arte sacra que temos no Mosteiro de Ancedo, e dizer que estamos já também a trabalhar numa grande iniciativa que decorrerá pela primavera. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente de Câmara, as senhoras e os seus vereadores, os colaboradores da autarquia, o público que nos vai ver lá em casa. Formular um desejo que todos os cidadãos tenham um bom ano 2023, com muita saúde, que é o bem mais precioso que temos, e muita alegria e sucesso. Sr. Presidente, hoje o tema que elegemos hoje foi o tema que temos sido muito abordados, que é a demora nas decisões dos processos de urbanismo, do licenciamento, da construção e das legalizações. Como sabe, este departamento depende muito, o investimento do Conselho depende muito deste departamento. Neste departamento depende também muito do desenvolvimento do Conselho, basta sabermos que a construção movimenta muitas áreas de negócios. Deste departamento também dependem muitos postos de trabalho, e que das empresas de Baião, que uma grande parte são da construção. E depois deste departamento depende ainda a fixação de pessoas e captação de outras que pensem em vir para cá viver.
cada vez são menos, mas pelo menos as poucas que querem vir, que as acolhêssemos. Há uma demora nas análises de processo, o que dá origem às pessoas a não quererem investir na habitação própria permanente no nosso concelho e vão para concelhos vizinhos. Esta demora é uma demora dissuasora para quem quer investir e tem vontade de o fazer cada vez mais no nosso concelho. Esta demora, e queria dizer a esta Câmara que já tenho assistido a algumas conversas de alguns técnicos de fora do concelho a recusarem-se e a emitirem opiniões que em nada me agradam e que fico triste de que não querem vir trabalhar para Baião, dadas as demoras que há e a burocracia que há nos processos de licenciamento desta autarquia e no processo de licenciamento, neste caso, das construções. Pode implicar esta demora que, por vezes, possamos perder, e neste caso nas empresas, alguns fundos comunitários. E, como sabe, estamos no último ano, que vai entrar agora do overbooking do Portugal 2020, e estamos também a começar o 2030. E, portanto, era necessário que a Câmara tomasse as devidas providências, no sentido de que estes processos e este departamento trabalhasse de forma célere, tal qual acontece nas outras câmaras. Depois, também não temos qualquer incentivo nas taxas de licenças da construção, que são as mais caras dos concelhos aqui à volta, e que eu acho que devíamos tomar algumas providências nesse sentido. E depois, dizer que as empresas e os particulares não podem estar reféns nos seus investimentos ao ritmo lento que os serviços de urbanismo e de licenciamento, neste caso, nos últimos anos têm trabalhado. E para isso, Sr. Presidente, vou relembrar 3 ou 4 situações, onde inclusive até o próprio Sr. Presidente, fruto da demora na análise dos processos, por vezes foi apanhado, ou melhor, teve de tomar algumas atitudes que em nada abona o bom nome da autarquia. E digo-lhe isto porque, e já lhe disse uma vez e vou-lhe voltar a dizer, se bem se lembra, em 2020, Sr. Presidente inaugurou, juntamente com o Secretário de Estado, uma ampliação industrial onde não havia qualquer tipo de licença. A culpa não é do empresário nem das pessoas particulares. A culpa, sem dúvida nenhuma, é dos sistemas dos serviços da autarquia, porque os empresários e as pessoas querem é fazer, querem é investir. E, portanto, a licença de construção era a 74 de 2020 e aconteceu isto. Depois ainda, Sr. Presidente, em período de pré-campanha eleitoral, o Sr. Presidente e o Sr. Vereador dos Assuntos Económicos fizeram a visita a um investimento, um grande investimento e muito bem, que está a ser feito em Baião, neste caso na freguesia de Campelo, em que o Sr. Presidente dizia que aquilo era um grande investimento e era, só que se esqueceu é que quando lá foi mais o Sr. Vereador não havia qualquer tipo de licença. Tenho a impressão que a licença até só em 2021 e tenho a impressão que a licença até só foi emitida em 2022. Pelo que vi lá na obra, parece-me a mim. E, portanto, acho que não é correto. Os empresários não têm culpa, as pessoas não têm culpa, mas os serviços, e neste caso o Sr. Presidente, deviam saber disso. Depois ainda, Sr. Presidente, que a Câmara tem feito algo e fez uma atividade num local onde estão à espera da licença de utilização há mais de um ano, segundo o proprietário, e que o processo está aqui e cada vez que pedem informações, cada vez pedem informações diferentes e não é por isso que as pessoas têm que deixar de exercer a sua atividade, não. Agora nós, a autarquia, devíamos ter um bocadinho mais de cuidado quando utilizamos essas instalações. Primeiro, que tivessem licença de utilização. Segundo, que o processo andasse, que isso era o mais importante, era que o processo andasse para a frente para que as pessoas estivessem a trabalhar devidamente. Para além de ainda, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe, para terminar, que o Sr. Presidente esteve presente e muito bem numa festa de final de campanha de vacinação em Ancede. O Sr. Presidente esteve presente onde foi feito, e o Sr. Presidente, digamos que se calhar não sabia, mas havia de saber, onde teve umas instalações que não têm qualquer licença de construção, duvido que algum dia tenham, a não ser que o PDM mude, e, portanto, aquilo é utilizado para uma festa pública, acho que não é correto. E, portanto, temos que resolver o problema das pessoas, com a mudança do PDM, que os sítios sejam devidamente legalizados, que tudo fique devidamente legalizado. E, portanto, esta é hoje o tema que nós trazemos aqui, o tema da demora, o tema de não andar para a frente, o tema de que os documentos não são pedidos a tempo e horas, todos de uma só vez. E, Sr. Presidente, dizer-lhe que é preciso agir, não basta fazer reuniões e estudos, que isso só não resolve. Os baionenses esperam desta maioria socialista mais,
e acho que esta maioria socialista tem que dar mais aos baionenses, principalmente na área do urbanismo, foi o tema que trouxemos hoje aqui para a discussão, e, portanto, era isso que lhe pedíamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. A senhora, Sr. Vereador José Lima, faz favor. Muito bom dia a todos. Antes de mais, desejar um bom ano, 2023, que está aí já a meia dúzia de passos. Um ano cheio de alegria, cheio de sucesso para todos, portanto, é aquilo que eu desejo a todos quantos nos ouvem e a nós que nos encontramos aqui nesta sala. E queria começar por aproveitar para felicitar todos aqueles que, de uma forma ou de outra, durante este período de Natal, levaram por todo o Conselho, um pouco por todo o Conselho, a animação, a alegria, o espírito de Natal que ficou bem vincado pela parte das juntas de freguesia, por parte de todas as associações, todo tipo de associações e, naturalmente, a Câmara Municipal associada também a estas atividades. Deixar aqui uma nota também para este final de ano, portanto, pela primeira vez, uma festa de final de ano aberta a toda a população, portanto, aqui na Praça Essa de Queiroz, e que espero que, efetivamente, o tempo nos ajude para que seja uma grande festa de passagem de ano, para que todos possam desfrutar com alegria e entrar em 2023 exatamente com essa alegria que eu gostaria que estivesse bem vincada em todos e que o futuro seja um futuro risonho. É tudo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vice-Presidente, faz favor. Muito bom dia a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também quem nos vê lá em casa e só para dar aqui a informação relativamente àquilo que foi o segundo dia da nossa festa de Natal Sénior, porque na anterior reunião já tínhamos falado do primeiro fim de semana relacionado com a atividade que promovemos para os nossos séniores, e dar aqui esta nota que no segundo fim de semana foi possível manter aquilo que também tinham sido as nossas vontades, que era proporcionar momentos de convívio, animação e de um espírito positivo. Fechámos a festa de Natal Sénior de 2022 com cerca de 1.300 participantes. Aquilo que tinha para dizer era aproveitar o facto de estar a falar em festa, deixar uma mensagem de um ano 2023 muito positivo, com muita energia positiva e com todos nós a dar o nosso melhor para que realmente possa ser um ano positivo e que, pelo menos para nós baionenses, consigamos todos, com muita entreajuda, passarmos um ano de 2023, se não melhor, mas pelo menos como o ano de 2022. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, digamos, fui apenas interpelado pelo Sr. Vereador Paulo Portela. Duas ou três considerações. E porque, enfim, como disse, trouxe aqui um tema e depois discorreu em vários sentidos em torno desse mesmo tema, mas queria dizer-lhe logo para começar o seguinte. Sendo, digamos, um discurso ou uma intervenção que tenha algum fundamento, e quando eu digo tem algum fundamento, porque desde logo há processos que demoram, e demoram mais tempo do que aquilo que deveriam, do meu ponto de vista, e ao qual a autarquia e os nossos serviços não podem descartar responsabilidades em alguns desses casos. E, portanto, é uma situação que está identificada e que estamos, enfim, afincadamente a trabalhar nela, de ver de que forma é que podemos, em função também daquilo que tem sido a evolução na questão dos procedimentos e que decorrem, nomeadamente, de alterações legislativas, como é que lhe podemos responder, mas é um problema que está identificado e que realmente nós próprios temos que melhorar, ou seja, tendo algum fundamento e com responsabilidades que nos podem ser assacadas, e que eu reconheço, também é verdade que tem fundamento esses atrasos, muitas vezes porque da responsabilidade dos próprios requerentes e dos gabinetes. Já aqui falámos nisso. E o Sr. Vereador sabe disso. E porque sabe disso, acho que sabe, este seu discurso é também perigoso, porque se por um lado
como digo, temos que assumir aquilo que são as nossas responsabilidades, estamos a trabalhar nisso. É verdade também que é um discurso perigoso porque ou há desconhecimento da parte do Sr. Vereador, que aqui não referiu, é quando o problema está do lado do requerente e ou do gabinete que lhe presta o serviço e, portanto, não se pode assacar todas as situações que aqui elenca, não se pode assacar essa responsabilidade na sua globalidade à autarquia e, portanto, dizer, bom, na sua introdução ficava bem, se conhece, porque se desconhece tudo muito bem, se conhece dizer, bom, mas também sei que, por vezes, quem mete cá o requerimento, seja o requerente ou seja o gabinete, não mete logo à primeira como deveria meter com toda a documentação. E, portanto, se desconhece, é natural que não o diga. Se conhece e não o disse, essa intervenção, esse discurso é perigoso e demagógico. E como nós estamos aqui para defender o interesse público, devemos ser claros, transparentes, mas objetivos e rigorosos naquilo que estamos a dizer. Dito isto, queria dizer-lhe o seguinte, naquilo que depende de nós, e reconhecendo que há aqui coisas que temos que melhorar, deixe-me dizer-lhe que o urbanismo foi um dos setores que nós quisemos também incluir no sistema de gestão da qualidade aqui que estamos a implementar a todos os serviços da autarquia, e foi dos primeiros. E fizemos em simultâneo, que nos chegou há pouco também, uma auditoria interna para percebermos, hoje temos uma auditoria externa, a estes serviços que são internos, temos uma noção clara, enfim, dos problemas que nos afetam. Podemos até um dia destes trazê-la aqui, não sei se já é a versão final, porque houve contraditório, para se perceber que a grande parte dos atrasos decorrem mais de fatores externos do que internos. Ou seja, não estou a dizer que não há internos também, mas do facto de muitos dos processos entrarem aqui incompletos. E se entram incompletos, naturalmente vai ser preciso mais uma vez pedir documentos que ali não estão, que eu admito que muitas vezes podem nem sequer chegar ao requerente, ou seja, o requerente sabe que tem aqui o processo, mas como depois a tramitação seguinte muitas vezes é feita só pelo gabinete, há um atraso, o gabinete tem consciência disso, mas o próprio requerente não tem do que é que se está a passar. E eu vou fazer aqui um convite a toda a Câmara, no final desta reunião, tendo um bocadinho de tempo, vamos ali embaixo ao gabinete, ao serviço do urbanismo. Eu ontem, durante a tarde, passei aí pelos serviços todos, e dizia-me um colaborador, enfim, a propósito disso, de quão injusto, dizia ele, é esta abordagem que se faz como o Sr. Vereador aqui fez. E mostrou-me lá uma prateleira enorme, uma parede inteira, a dizer assim, todos estes processos que aqui estão do lado do requerente. Meteram cá o processo e depois estamos a pedir, não está completo, e portanto é uma parede inteira cheia desses processos. E mostrou-me ali ao lado aqueles que estão pendentes do nosso lado, que são 1/4 ou 1/5 daqueles outros que estão do lado do requerente, apesar do requerente se calhar estar descansado em casa e com a ideia que nós estamos a atrasar. E portanto fica aqui o convite, eu gostaria muito que fossem no fim e que cada um de nós contribuísse para quando fala sobre este assunto, não metendo a cabeça na areia e dizer o problema é só do outro, são dos requerentes, não, mas também dizer que grande parte desse problema tem a ver com o facto de um processo que aqui entra não estar devidamente instruído. Se dependesse da minha vontade, o que tinha acontecido já há muito tempo é dizer assim, um processo que tem que ter 10 documentos, se não os tem, e quando vem cá apresentar nem devia entrar. O problema é que nós não podemos formalmente impedir de alguém que, mesmo que seja 10 documentos que sejam necessários, ele apresentar só um, porque nós não podemos impedir ninguém de fazer entrar na autarquia esses mesmos documentos. E, portanto,
Dizer também que, na sequência disso, ou desta auditoria e desta identificação do assunto como o temos feito, irei brevemente eu próprio querer estar numa reunião, vamos convidar todos aqueles que são os gabinetes que de uma forma mais regular trabalham connosco para, de uma forma perfeitamente, enfim, transparente, aberta, falarmos sobre isto. Porque não há ninguém mais interessado de que as coisas corram bem e com prazos do que o próprio Executivo, onde, naturalmente, eu me incluo, como é evidente. Eu não tenho interesse nenhum especial em que os serviços atrasem processos e, portanto, eu sou o mais interessado em que a coisa corra bem. E, portanto, tudo depois o que diz a seguir é construir, digamos, uma ideia com base num pressuposto que não é correto, com base nesta constatação. Porque depois diz que, ok, quer dizer, então não há mais desenvolvimento no Conselho, não é? Diz por outras palavras, não é? Da maneira que os processos também de construção contribuem de forma direta e indireta para o desenvolvimento do Conselho, seja através do investidor, seja através das empresas de construção civil, e, portanto, não há mais desenvolvimento do Conselho por causa de quê? Dos serviços do urbanismo da autarquia. Isto é uma extrapolação extremamente injusta, porque o Sr. Vereador, como digo, ou desconhece, que não desconhece de certeza, ou como conhece, sabe que isto não é só a ver com o urbanismo. Tem a ver exatamente com esta questão que nos é externa. E, portanto, não pode sacar só a autarquia, ao serviço do urbanismo, não há mais desenvolvimento por causa do urbanismo. A comparação com os concelhos vizinhos é como tudo. Nós temos sempre muita tendência a dizer que a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. Portanto, eu acredito que haja certamente municípios que trabalham mais ou menos como nós, têm os problemas que nós temos, outros trabalham melhor, também acredito. E, obviamente, nós e haverá outros que até é pior. Acima de tudo, o que nos importa aqui é a nossa aqui e, obviamente, o que é que podemos fazer cada um de nós para que as coisas corram bem, e eu estou naturalmente empenhado nesse sentido. Quanto às opiniões que técnicos exteriores e que o senhor ouve e que até não lhe agrada, eu espero que sensibilize esses técnicos, porque, e podemos ver isso também, já aqui falei, e essa auditoria mostra-nos isso, quando um processo entra aqui devidamente instruído, com todos os documentos, não é preciso colher pareceres externos, porque às vezes também demoram mais, não dependem só de nós. É muito injusto também fazer essa avaliação, e então quando estamos a falar de fundos comunitários, nós somos uma parte do processo, e que muitas vezes, é preciso colher pareceres de entidades externas, ou da CCDR, ou da RAN, ou da REN. E quando um processo aqui entra e vai para a REN para darem um parecer, nós, enquanto ele não vier, também não podemos dar. E, obviamente, isso tem a ver com o PDM, está em discussão. Todos os técnicos aqui da nossa praça sabem que está em discussão, sabem quais são as regras, sabem que não sou eu, não somos nós, não é esta Câmara que vai aprovar, que manda nisto tudo. Portanto, há um conjunto de entidades, mais de 20, que têm que se pronunciar e, infelizmente, mesmo aquilo que são pretensões nossas, diretas, obviamente, nem isso muitas vezes conseguimos. Olha, veja que nós tivemos que comprar um segundo terreno para a expansão da zona industrial aqui em Campelo, porque um que comprámos em 2016, que supostamente, junto até das entidades e da CCDR, o Sr. Vereador José Lima e o Sr. Vereador Henrique Gaspar foram à CCDR e que nos diziam, sim senhora, tudo bem, é fácil e portanto podem adquirir e para alargar a zona industrial, até hoje ainda não o podemos usar. E portanto nós não somos nós que decidimos aqui estas questões, podemos naturalmente dar a nossa opinião, fazer pressão dentro daquilo que é a nossa legitimidade de defender o nosso interesse concelhio também, mas obviamente há lei e há entidades que têm, enfim, precedência, digamos assim, sobre nós em relação a essas matérias. Quanto à questão das licenças de construção, são mais caras, é a mesma coisa, quer dizer, há mais caras, há mais baratas, nós também temos muito bem essa noção. E até há pouco tempo tivemos, enfim, uma medida
de desconto, digamos assim, nos licenciamentos, que andou ali e perdurou durante anos em torno também daquilo que foi a crise ali no 2010, 11, 12, 13, por aí, e portanto é a nossa intenção, está também já acomodado em termos orçamentais, e eu espero que na próxima revisão do nosso Código Regulamentar Municipal também incorporar, portanto, descontos ou baixar as nossas licenças, as taxas das licenças de construção, que está exatamente previsto. Agora temos a noção do que se passa à nossa volta e há efetivamente municípios que têm taxas mais baratas e há outros que têm mais caras, portanto é como tudo. Depois, Sr. Vereador, fala aqui em 4 situações e que eu lhe iria pedir para o senhor me especificar por escrito, para eu lhe poder responder também por escrito, porque diz que, e já me fez isso, penso que quando me fala aqui numa licença, não sei quando, que esteve cá o Sr. Secretário de Estado, penso que me disse isso, enfim, num debate que tivemos, ainda éramos os dois apenas candidatos à Câmara, eu na altura desafiei-o a dizer, então diga-me lá em concreto qual é a situação, até hoje não o fez, fala-me agora, sim, mas não me disse em concreto o que é, eu precisava que me dissesse. Sim, ao Sr. Vereador, mas eu gostava, não é, da mesma maneira que me diz, é que me fizesse chegar por escrito essa situação em concreto, e não é só, e em concreto, qual é a sua dúvida, bem como quando me diz que houve um investimento, um outro que fala a seguir, de um outro investimento, e que eu teria ido mais o senhor vereador e, portanto, e que também não teria licença, gostava que me informasse também qual é, em concreto. E depois também, porque diz que há aqui uma outra situação de alguém que tem cá uma licença de utilização há mais de um ano, é capaz, não faço ideia, portanto, que me dissesse também em concreto quais são essas situações, para eu ir verificar. E depois refere no final, digamos que houve uma festa pública no final da vacinação. Eu não sei se estou a identificar bem, mas em Alcede, mas também depois que me diz que é uma habitação sem licença, eu estava, enfim, aqui ainda muito mais carregado de assuntos a tratar, se cada vez que me convidam para ir a casa, seja de quem for, de saber se essa casa tem licença ou não tem, conforme compreende. De qualquer das maneiras, dizer se eu estou a identificar, é uma situação que fui convidado, não tenho ideia que tenha sido uma festa pública, penso que foi um conjunto de colaboradores de um centro de saúde, que, enfim, a dada altura, aliás, se eu estou a identificar, a Sra. Vereadora também lá esteve, eu até era ali das pessoas mais fora do grupo, não é? E convidaram-me, eu tive a oportunidade e tive muito gosto em estar lá, mas não faço a mínima ideia, conforme compreende, se me convidasse para a sua casa, não lhe ia perguntar o senhor tem licença da sua casa ou dos seus estabelecimentos, ou se me convidasse para agora ir no seu carro, que já dei uma volta no seu carro, perguntar se tem seguro, ou quer dizer, enfim. E, portanto, Sr. Vereador, eu gostava que em relação a estas situações, que falou aí de falta de licença, que me pudesse então fazer em concreto, que é para eu indagar aqui dos serviços, conforme compreende. Até se tivesse, hoje não está aqui o Sr. Vereador do Urbanismo, ele poderia, em relação a um ou outro, poder pronunciar-se melhor. Mas é evidente que, como passam tantos processos por ali, nós não temos na nossa cabeça tudo aquilo que são estas situações, mas tenho todo o interesse em esclarecer, porque, tal como dizia, relativamente a alguns atrasos que possa haver nos processos de urbanismo, e como eu lhe dizia, sou a pessoa mais interessada, das mais interessadas em que as coisas corram bem e de uma forma célere, também sou das pessoas mais interessadas em saber que tudo aquilo que depende de nós e nos licenciamentos que fazemos, que tudo corre bem. Portanto, agradecia então que depois me pudesse fazer chegar por escrito, para eu assim também poder responder pela mesma via. Está bem? Muito obrigado.
Sr. Vereador, nós temos que acabar com... Fez um conjunto de perguntas, eu respondi-lhe, conheço o regulamento e, portanto, não podemos estar aqui numa toada permanente de conversa, não é? Porque senão andamos a dizer, eu próprio ando a dizer que temos que passar a cumprir o regimento e sabe porquê, não é? Sabe porquê. Mas tudo bem, excepcionalmente, diga lá, se faz favor. Já agora qual é? É só porque quero fazer algum comentário aos comentários que eu fiz, é não, isso? acho que o Sr. Presidente emitiu algumas opiniões que eu também discordo e, portanto, tenho que defender a minha honra. Não é? Porque discordo dos comentários que o Sr. Presidente fez. Portanto, em defesa da honra. Em defesa da honra, sim. Agradecia então que se cingisse à questão da defesa da honra, onde é que eu Sr. Presidente, faria a sua honra a minha honra é o seguinte, eu não preciso, eu vou-lhe pôr por escrito. Eu só não trouxe aqui os nomes das entidades porque acho publicamente que não o devo fazer. Mas vou-lhe pôr por escrito para o senhor fazer. Aliás, o senhor sabe, não preciso de pôr, o senhor quer que eu ponha por escrito, com medo que eu tenha medo de pôr por escrito. Eu vou pôr por escrito, porque o senhor já sabe. Portanto, não vale a pena. O senhor sabe o que eu estou a falar, tudo, e, portanto, não adianta. Mas depois dizer-lhe outra coisa, Sr. Presidente. Em relação à marcação dos técnicos, eu compreendo o que o Sr. Presidente diz. Certo? E eu, se me disse eu não conheço porque eu não tenho nenhum gabinete. Portanto, eu não conheço. Eu só conheço a minha realidade. E, portanto, quando diz que eu conheço, ou que eventualmente se não conheço, é porque eu não conheço a realidade das coisas. Agora, conheço as queixas, quer dos técnicos, quer das pessoas que metem cá os processos. E se vai marcar essa reunião, que era o que eu tinha aqui uma sugestão para fazer... Sr. Vereador, permita-me só, eu não estou a ver em que medida é que isto tem a ver com a defesa da sua honra. Muito obrigado. Eu mando-lhe um e-mail, se faz favor, a pedir para ser convidado. Está bem, Sr. Presidente? Obrigado. Muito obrigado. Já agora, deixe-me só dizer-lhe uma coisa, defesa da honra. O Sr. Presidente andou no meu carro, mas não foi o Sr. Presidente Paulo Pereira, não é? Certo? Foi o Dr. Paulo Pereira que andou no meu carro e andará sempre que for preciso, certo? E, portanto, o senhor, quando vai a algum lado, que é convidado como Presidente de Câmara, tem a obrigação de saber para onde vai. Se for o cidadão Paulo Pereira, tem que ir, como, aliás, o senhor próprio faz essas distinções e muitas vezes, portanto... Muito obrigado, Sr. Vereador. Passamos então à ordem do dia. Ponto número 1, celebração de protocolo para a realização de formação prática em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal, a Associação Empresarial de Penafiel e um conjunto de formandas, pronto, em linha com aquilo que tem acontecido. Enfim, nós acolhemos com várias entidades de formação aqui pessoas para fazer estes estágios. Queria saber, portanto, aqui é com a Associação Empresarial de Penafiel, mas de alunos ou alunas, neste caso, que são aqui naturais de Baião. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 2. Pedido de isenção de taxas de operações urbanísticas por parte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zézer, no âmbito do processo AU-UTI 17/2022, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever neste ponto. Não, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 3. Reconhecimento da isenção parcial do IMI respeitante à habitação própria e permanente do bombeiro no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos bombeiros voluntários de Baião e de Santa Marinha do Zézer. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. O Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. E o Sr. Vice-Presidente, faz favor também. Muito bem, Sr. Vereador Paulo Portela. Já que estamos a falar de bombeiros, e neste caso estamos a falar de bombeiros de Baião e Santa Marinha, mas permita-me, porque antes a período da ordem do dia esqueci-me, de felicitar o Sr. Vereador Filipe Fonseca, que finalmente teve o bom senso, e daí também lhe dar os parabéns, de deixar a direção dos bombeiros voluntários de Baião. E só vem provar que aquilo que o PSD proclama há muitos anos, no fundo ninguém está a favor, mas chega a hora, toda a gente faz isso, mas ficamos contentes e achamos que é muito bem. Só temos pena que não tivesse acontecido logo que tomou posse enquanto vereador e responsável pelo Pelouro. Sr. Presidente, esta proposta aqui, portanto, é referente para o futuro, ou seja, estamos a falar do ano 2023 a 2027, é isso? Se vem via os documentos, é para o futuro. Portanto, as do passado as do presente e passado é a proposta que vem a seguir. Estas é para o futuro, é isso?
Muito obrigado. É a questão que tem, não é? Muito bem. Antes de passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que naturalmente responderá a esta questão, só fazer mais uma vez uma precisão ao Sr. Vereador. Portanto, uma de duas. Ou mais uma vez está a fazer demagogia, ou então não se lembra da explicação que eu por mais de uma vez aqui lhe disse. É que há uma diferença grande na abordagem entre aquilo que é a sua opinião e a minha, relativamente a esta questão das pessoas estarem nas associações e poderem ser candidatos. É que o Sr. Vereador, o que defende sempre é quem está numa associação não deve ser candidato. Eu nunca disse isso, nem nós. O que eu digo é as melhores pessoas em qualquer área devem ser candidatos e devem disponibilizar-se para prestar um serviço público. Há esta grande diferença. O Sr. Vereador assana com a cabeça que não, mas é verdade. É verdade que eu percebo, está a dizer demagogia, mas é demagogia aquilo que o Sr. Vereador faz. Porquê? Porque eu desde o início digo uma coisa simples, que é completamente diferente daquela que o senhor diz. O senhor diz que quem está nas associações não deve ir para a política. E eu digo, para a política devem vir os melhores, venham das associações ou de outras entidades quaisquer. Agora, coisa diferente, senhor, porque aliás é curioso, eu percebo essa revienga que faz de vez em quando, porque o senhor que era contra essa situação depois mete na sua lista alguém que afinal está nas associações e com responsabilidades. E bem, a diferença é que eu também acho que aqui um vereador que tenha tutela direta sobre uma direta, quer dizer, quando eu digo tutela, não é tutela, é quando tem responsabilidades diretas, como é o senhor vereador Filipe Fonseca, que é vereador da Proteção Civil. Obviamente eu acho que não fica bem, sendo ele membro de uma associação humanitária e que, por norma, ele é que podia trazer aqui, inclusivamente, ou subscrever propostas, não é? Nomeadamente de apoio aos bombeiros. Eu entendo, ele querendo, se fosse eu, era o que eu faria, mas também não acho que tem que ser obrigatório. Mas pronto, porque ele pode chegar e dizer, nesta altura não vota, que é o que acontece. Acho bem que, eventualmente, ele deixe de ser, mas não teve que o fazer mal, assumiu, ou seja, levou o mandato até ao fim e agora entendeu, e bem, na minha opinião, mas, portanto, ele já era antes de vir, agora que aqui está, saiu, não vejo qual é o problema, portanto, mas há aqui uma diferença grande, não é? Entre, que é aquela que eu disse no início. Eu acho que para a política devem vir os melhores, seja para o Partido Socialista, seja para o PSD. Porque com esse discurso, nós corremos o risco de trazer para a política, eventualmente, ou de não trazer para a política aquilo que são os melhores, e então vêm outras pessoas que se calhar, pronto, para a política devem vir os melhores, porque a política é uma atividade nobre. E se nós próprios pomos isso em causa, não estamos a concorrer para que haja pessoas a querer vir para a política. Bom, Sr. Vice-Presidente, a questão que se coloca, não é, do Sr. Vereador, só para centralizar, é se aquilo que aqui vem tem, digamos, um efeito mais para a frente, ou se eventualmente também tem um efeito retroativo. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão, dar então conta e confirmar aquilo que o Sr. Vereador estava a dizer, da análise que fez. Esta proposta é para o período seguinte, que será a partir do ano de 2023, sendo certo que nós já trazemos também a estimativa dos anos seguintes, considerando aquilo que são análises feitas aos vários requerimentos, a percentagem que o bombeiro tem de benefício
e há aquilo que é o número de anos até onde pode ir. Esta proposta é precisamente para vincular aquilo que tem que ser os anos seguintes. Posteriormente, mas na proposta seguinte também falaremos sobre isso, mas é isso que se verifica nesta proposta, é isso que vamos votar agora. E se me permite, Sr. Presidente, até porque foi falado no meu nome, não é? Eu compreendo que ambas as partes tenham que dizer dar algumas informações sobre esse assunto, mas também não podia deixar de o fazer, até porque fui aqui falado e acho que também o devo fazer. Em primeiro lugar, dar nota a esta Câmara e a todos que nos ouvem em casa da forma como me dediquei e da vontade que tive daquilo que fiz no período em que fiz parte dos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. Filo com o maior das vontades, com o maior do orgulho e, independentemente desta discussão política, o que eu queria deixar aqui é que aquilo que também me levou a ponderar e a tomar esta decisão prende-se com um sentimento que eu vinha sentir desde que iniciei funções. Além de tudo isso que vocês foram falando, aquilo que eu ia sentindo e que dizia aos meus colegas de direção, e tive o cuidado de verificar isso antes desta decisão, é que a partir de determinado momento, aquilo que eu podia ser uma mais-valia e aquilo que eu conseguia ajudar essa associação, deixei de ter condições para o poder fazer na medida em que a minha ocupação passou a ser maior e deixei de ter disponibilidade. As minhas presenças passaram a ser muito reduzidas, aquilo que podiam ser os meus contributos para a melhoria dos serviços da associação também passaram a ser muito inconstantes e desde aí entendi que não seria uma mais-valia naquilo que me levou a tomar a decisão anteriormente, que era estar disponível e sentir que era uma mais-valia para a associação. E deixar essa nota, gostei muito de fazer parte daqueles órgãos sociais, da equipa, de tudo pessoas próximas e que desde a primeira hora zelaram pelo bom funcionamento daquela corporação. Trabalhei com 2 presidentes, um deles que fez história na associação com muitos anos de dedicação à causa, com este presidente mais recentemente também numa nova dinâmica e na implementação de novos conceitos, e acho que foi possível dar o meu melhor e estou muito grato por ter feito parte daquela associação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Faz favor. Sr. Presidente, uma vez que o Sr. Presidente teceu alguns comentários sobre as minhas afirmações, queria defender as minhas afirmações, se fosse possível. Faz favor. Sr. Presidente, primeiro era perguntar-lhe qual é o elemento da minha lista, neste caso que fazia parte da nossa lista, candidata à Câmara, que fazia parte dos órgãos sociais de uma associação, que eu não tenho conhecimento de quem é. Gostava também que me pusesse isso por escrito e que me dissesse quem era o elemento. Eu digo-lhe já. Diga. Por escrito, quer dizer, eu não disse que era dos órgãos sociais. O que eu disse, porque também não me ocorre que o senhor, quando fala, é dos órgãos sociais. Sim, é das direções. Equipas com pessoas de responsabilidades. É das direções. Leia as minhas entrevistas, Sr. Presidente. É que o senhor, eu percebo, dá aí a volta, mas o que eu digo é fazer parte dos órgãos sociais, até das direções, até vou mais longe, das direções. Porque do comando não é? Portanto, não, é funcionário. Eu sei onde é que o senhor queria chegar, mas é funcionário. Não, Sr. Vereador, pronto, mas eu fico satisfeito. Se calhar fui eu que interpretei mal. Claro. E peço-lhe desculpa se interpretei mal, mas é verdade, não é? Mas peço-lhe desculpa, porque o que eu entendi sempre ao longo do tempo é que pessoas que integram encargos de direção, de responsabilidade nas instituições, e foi isso que eu entendi, que não deveriam integrar, não é? E, portanto, o seu número 3 ou o número 4, o engenheiro Vil, que eu muito aprecio enquanto comandante, não é? Enquanto comandante, integrou a sua lista. E bem. Sim, mas não, Sr. Presidente, leia as minhas declarações todas. Mas está esclarecido, pronto, para não haver dúvidas. Agora, eu continuo a dizer a mesma coisa. Seja o comandante, seja o presidente da direção, seja quem for que integre, portanto, instituições, do meu ponto de vista, e é que nós deferimos, eu não estou aqui a fazer uma distinção se é da direção, se for da direção, não pode, se for do comando já pode, quer dizer, eu não estou a ver, no meu ponto de vista, coisa, Sr. Presidente. Tudo bem, mas um funcionário é um funcionário, muito um diretor bem, é um diretor. Muito bem, mas é um comandante, não é um funcionário qualquer, mas não interessa, mas estamos esclarecidos, ou seja, eu entendo é que as pessoas, sendo competentes, ou melhor, deve vir para a política e disponibilizar-se para este nobre serviço público, os melhores, sejam eles comandantes, sejam
presidente, sejam o soldado, seja quem for. E, portanto, é aí que nós diferimos. É só isso. Completar. O mesmo. Só que a grande diferença é que, para nós, quando as pessoas são eleitas e quando fazem parte de uma lista, devem deixar os órgãos para que as instituições não fiquem condicionadas. E é a nossa diferença. É claro que eu percebo que o senhor não quer isso e percebo porquê. Todos nós percebemos e quem andar atento. Agora, nós não. Quem foi candidato não poderia fazer parte dos órgãos sociais das instituições. Ou quer uma coisa, ou quer estar na política, ou quer estar nas instituições. É esta a nossa divisão de poderes que nós queremos. Eu percebo, Sr. Vereador. Eu pergunto se depois um empresário como o senhor, que depois também, obviamente, tem que fazer um licenciamento disto ou daquilo e que precisa da Câmara, até que ponto o senhor deveria ou não ser vereador ou outra coisa qualquer. Quer dizer, estamos entendidos. O que eu acho é que as pessoas devem ser competentes, Estamos de acordo. devem ser válidas, Estamos de acordo. devem, no exercício de cada função, serem isentos, rigorosos, cumpridores, enfim, terem um conjunto de princípios que se coadunem com aquilo que é a defesa do interesse público. Pronto. E, portanto, aí, se a pessoa é A, ou é B, ou é C, ou se tem a função A ou B, ou se isso é irrelevante, do meu ponto de vista. Muito bem. Vamos então aqui à votação, o ponto número 3. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 4, atribuição de reembolsos a bombeiros requerentes no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos bombeiros voluntários de Baião e de Santa Marinha do Zezer. Proposta, queria saber se alguém se quer inscrever. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, pronto, já percebemos que esta proposta é para repor os valores referentes a 2021 e 2022, se não estamos em erro. De qualquer maneira, dizer que ficamos contentes, porque já várias vezes, não aqui na Câmara, mas na Assembleia Municipal, o PSD tem pugnado para que estes pagamentos tenham sido feitos, uma vez que isto é uma deliberação já de 2021, ainda antes de outubro de 2021, e só agora é que vai ser feito o pagamento. Ficamos contentes, apesar do PSD já várias vezes ter pedido para que esse pagamento tivesse sido feito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor. Eu dei como adquirida a minha inscrição no ponto anterior quando dizia que iria falar neste ponto. Faz favor. Pronto, aqui como o Sr. Vereador Paulo Portela também estava a dizer, isto vem realmente validar aquilo que é um regulamento que foi criado em 2021 e em que o anterior executivo desta Câmara tinha deliberado a criação deste regulamento municipal de apoios e de benefícios sociais aos bombeiros voluntários. Recordo que realmente 2021, estamos a terminar o 2022, mas o 2021 não foi assim há tanto tempo, e aqui estamos a enquadrar esta proposta no sentido de serem reembolsados os bombeiros que já tiveram, que já foram ao longo do ano efetuando o pagamento destas despesas. Aquilo que levou até esta data é porque estes benefícios são feitos através de outras entidades e a deliberação da Câmara, com a vontade que tinha em prestar estes benefícios aos bombeiros, levou depois àquilo que era os trâmites e o desenvolvimento das várias entidades envolvidas em promover esse desconto. O que é certo é que durante o ano de 2022 fomos trabalhando com as diferentes entidades, desde logo aquilo que foi a situação do IMI e que veio na proposta anterior, em que junto das finanças detectámos e verificámos que tem que ser uma comunicação feita sempre no final de cada um dos anos, com uma listagem dos bombeiros que têm esse benefício, que será entregue na repartição de finanças local e que depois permitirá que em 2023 os bombeiros tenham esse desconto sem terem que pagar para depois serem reembolsados. A situação dos resíduos, que também vem aqui já nesta proposta, e das taxas urbanísticas, haverá aqui algumas que ainda foram realizadas antes de detectarmos que era necessário
efetuar alguns procedimentos. Aqui é o reembolso de taxas a bombeiros que já tinham cá processos de licenciamento e que na altura os requerimentos não entravam ainda como bombeiros. As situações da RSU foi junto das Águas do Norte encontrar a melhor forma de depois, na fatura mensal, se verificar logo o desconto que cada bombeiro tem direito. E o IMI, como eu dizia há pouco, o facto dos bombeiros não terem usufruído diretamente na nota, na nota enviada pelas finanças, vamos reembolsar aquilo que foi o valor que eles tiveram que antecipar e assim permitir que aquilo que era a vontade inicial de promover estes apoios sociais aos bombeiros voluntários, a partir desta decisão, seja realmente fechado e que cada um tenha, aqueles que apresentaram os requerimentos, também deixar essa nota, aqueles que se candidataram a esse benefício, que de certa forma obedece a um determinado número de critérios e que cada um dos bombeiros tenha acesso a essa informação. E era isso que também tinha para dizer, que vejo esta proposta como realmente o finalizar aqui uma fase introdutória de um regulamento que me parece que é mais que justo e que vem de encontro a uma das vontades ainda do anterior Executivo. Muito bem, caso para dizer que há muitas vezes uma vontade política que nem sempre depois consegue, enfim, a eficiência que todos gostaríamos, que tivesse um efeito prático mais rápido. E isso é tanto mais evidente quando implica depois outras entidades externas, e que depois, enfim, se demorou a encontrar aqui esta solução, mas mais importante do que isso é que se encontrou esta solução, não só resolvendo para trás, como para a frente. E, portanto, fica aqui esta nota, também fico muito satisfeito de termos finalmente encontrado aqui esta solução. Presidente, peço desculpa, só mesmo um postiozinho, porque acho que também eu devo fazer. Na realidade, estas questões já foram colocadas em Assembleia Municipal e daí eu também estar agora a fazer esta observação. Porque, pelo que me recordo, numa das Assembleias Municipais em que o Sr. Presidente foi confrontado, houve a indicação que os serviços estavam a tratar destes benefícios, inclusive colocou uma questão se eu sabia o ponto da situação e, na realidade, na altura estávamos a trabalhar nestes processos e a resposta que na altura foi o comentário que foi feito na Assembleia, dar nota que realmente os serviços estiveram a trabalhar toda esta situação do ano 2022. A nossa vontade era, e ainda bem que foi possível, era chegar ao fim deste ano com a situação toda ela resolvida. Muito obrigado. Ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 5. Apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização das atividades de Natal. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador José Lima, Sr. Vereador Paulo Portela, pode falar, Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, sobre esta proposta não queríamos dizer nada de especial, mas queríamos chamar mais uma vez a atenção do seguinte, que é nosso entendimento. Há muitas quadras, e neste caso na quadra de Natal, em que se fazem muitas atividades sobrepostas. E o que eu acho é que devíamos, a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal normalmente e bem é parceira em, digamos que 99,9% das atividades, termos em atenção de não sobrepormos ou tentarmos arranjar dias ou horas ou formas de não sobrepormos as atividades, mas sim fazermos com que as pessoas confluíssem de umas freguesias para as outras e todas pudessem ter a oportunidade de participar nessas atividades. Portanto, era importante percebermos, termos um calendário elaborado atempadamente e devidamente programado, de forma a, no mesmo dia, não termos, portanto, atividades à mesma hora, em vários locais, porque acho que em nada abona, principalmente até para o entusiasmo das entidades que as organizam, porque, como todos sabemos e todos gostamos, quando as participações são muitas, ficamos entusiasmados, quando as participações são poucas, ficamos menos entusiasmados. E, portanto, eu desafiava aqui a Câmara, no próximo ano, de fazermos um calendário, que sabe se um fim de semana fosse os 4 fins de semana de dezembro, imagino eu, onde pudesse fazer isto mais distribuído pelo Conselho e pelas entidades que querem organizar, mas que todos pudéssemos estar presentes, porque são feitas em horas e dias diferentes umas das outras. Era só isso, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Vereador, estamos perfeitamente de acordo, já aqui falamos nisso, também já lhe disse, e aqui reitero o que disse as outras vezes, é verdade que naquelas que dependem diretamente de nós, há esse cuidado. Naquelas que dependem, ou melhor, daquelas que dependem indiretamente de nós, ou seja, porque nós nos associamos, ainda há aqui, não sendo a organização nossa, mas somos parceiros, ainda há aqui um trabalho a fazer, porque efetivamente nós não podemos determinar qual é essa data. Tem havido uma evolução positiva, mas mesmo assim ainda existem aqui pontos onde podemos evoluir. Muitas vezes, quando nos pedem a colaboração, já dizem que é no dia tal e no dia tal. Estou a falar em sentido genérico, não estou a falar em sentido nesta aqui em concreto. Ou seja, e por mais que se diga isto com alguma regularidade, também com alguma regularidade ao longo dos anos vai acontecendo da mesma maneira. Às vezes até nos apetecia dizer, olha, então desta vez não apoiamos porque já chamamos a atenção não sei quantas vezes e continua a existir. Há aqui um caminho que tem que ser feito, conforme também aqui já foi dito, nós inclusivamente desenvolvemos uma aplicação, nomeadamente para o movimento associativo, no sentido de todos eles saberem, porque a questão nem é só o que tem a ver com iniciativas da Câmara feitas diretamente ou indiretamente, é às vezes iniciativas de uma autonomia só, de uma associação, de um clube, mesmo sem a Câmara poder apoiar diretamente, mas saber que naquele dia, àquela hora, está a acontecer outra coisa noutro sítio qualquer e, portanto, às vezes esse ajustamento era ótimo, porque tem havido, e eu, enfim, sou bem testemunha disso, basta ver desde novembro aquilo que foram as iniciativas em torno dos magustos, que depois tem sempre uma parte lúdica, recreativa, depois a seguir estas questões em torno do Natal, que são muitas, e o facto de mesmo depois, assim, quando nos convidam a nós, às vezes há 4 iniciativas em simultâneo. E mesmo que gostam, ou que obviamente se convidam a Câmara, é porque, ou o Presidente da Câmara, porque querem que ele lá esteja, mas depois ficam um bocado tristes de não poder estar. Pois, então vocês, quer dizer, há situações, eu tive situações este ano, de ter 3 iniciativas em simultâneo em torno do jantar, mas 6 ou 7 ou 8 iniciativas no mesmo dia. Temos aqui uma margem, estou perfeitamente de acordo, naquilo que depende de nós, continuaremos a fazer aqui este trabalho, naturalmente. Senhor Vereador José Lima, faz favor. Bom, eu diria que estou plenamente de acordo com aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Vereador, de que as iniciativas deviam ser, se possível, programadas dessa forma, como acabaram de dizer. É verdade que também temos de ter em conta o seguinte: o Conselho é vasto, tem muitas associações, várias juntas de freguesia, e Natal é naquele dia. As animações de Natal em concreto, aquilo que estamos a falar, é naquele fim de semana ou no fim de semana anterior, e daí a dificuldade muitas vezes em que não conseguimos fazer tudo e puxar tudo para o mesmo local. Mas eu tinha-me inscrito para dizer o seguinte: estamos a falar de mais um apoio à Associação Empresarial de Baião, e quando falamos de um apoio à Associação Empresarial de Baião, estamos a falar de um apoio aos comerciantes, ao comércio local, ao nosso tecido empresarial. É o último do ano, portanto, feito exatamente com uma programação clara com a Associação Empresarial de Baião, para o seu plano de atividades, e fechamos aqui exatamente o ciclo de apoios do ano 2022. Portanto, foi programado e está fechado aqui com este último apoio do ano 2022. E parabéns à Associação Empresarial pelo trabalho que desenvolveu, e estamos cá para continuar a apoiar as suas iniciativas. Faz favor. Nem tem nada a ver com este tema, ou melhor, tem a ver com este tema e não tem. O Sr. Presidente falou aí dos convites que a Câmara recebe, e muito bem, o Sr. Presidente vai, muito bem. E eu queria aqui só deixar aqui publicamente dizer o seguinte: eu tenho sido abordado mais eu do que a minha colega por algumas associações, e neste caso por alguns diretores, sócios e pessoas a dizer: o Sr. Vereador não aparece aqui, o Sr. Vereador não aparece aqui. Eu quero dizer aqui publicamente a esta Câmara que nós só vamos às atividades das associações, ou já íamos antes de sermos vereadores,
e aí estamos no nosso direito, ou então atividades formais quando elas nos convidam. Portanto, não vale a pena estar a pensar que nós nos vamos fazer convidados e vamos aparecer lá porque vamos, se não formos convidados. E, portanto, dizer aqui publicamente para as pessoas que nos estão lá a ouvir e para os diretores e a esta Câmara, que desde que sejamos convidados e a nossa agenda permita, estaremos com todo o gosto. Se não formos oficialmente convidados, iremos àquelas que iríamos enquanto não éramos vereadores e tínhamos a nossa vida normal e que achamos que devemos ir. É só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 6. Atribuição de apoio ao Centro de Convívio e Apoio à Juventude e Idosos, SECAJUVI. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, portanto, então, basicamente, só para quem está lá em casa perceba, portanto, tal como tem acontecido com muitas outras entidades que prestam serviço público também, a SECAJUVI fez uma candidatura, nomeadamente a fundos comunitários, para, nomeadamente, a qualificação de instalações e remodelação de equipamento. Há uma parte não comparticipada por fundos comunitários e essa parte, digamos, é assumida, essa parte não comparticipada é assumida em partes iguais, quer pela entidade, e a Câmara dá um apoio para metade dessa parte não comparticipada. Portanto, ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 7, minuta de contrato de programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Estaçô. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. O Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, eu sobre este ponto só queria aqui, por causa de um valor que está aqui, que eu acho que nós já o ano passado votámos, inclusive na altura solicitámos que fossem apresentados os documentos, a reposição de um muro, a construção de um muro, a reposição de um muro de suporte. Este muro não é o mesmo muro que nós aqui há um ano atrás votámos cá o apoio para a construção do muro ou para a reposição do muro. Era só isso que eu queria saber, mais nada, porque não conheço a situação mesmo. Não lhe sei responder. Perguntava ao Sr. Vice-Presidente, e que tem o pelouro do desporto, se sabe responder a esta questão, por favor. Sim, Sr. Presidente. Na realidade, o ano passado, esta associação também foi contemplada com um apoio para a construção de um muro. Isto vem na sequência da retoma e daquilo que é o movimento associativo, neste caso em concreto desta associação, que desde a época anterior, época desportiva, 2021-2022 e 2022-2023. Estão a participar numa competição da Liga de Futebol Amador, que é promovida pela Linfa do Marco Canaveses, e as condições de segurança para o público, atendendo a que agora há uma participação maior, têm vindo a ter que ser salvaguardadas e exigido da parte também da entidade organizadora mais algum esforço aos clubes para que tenham essas condições. Nós, o ano passado, demos um apoio para a construção de um muro que ainda está em execução, que é a parte frontal do campo, que dá suporte às bancadas, com a execução desses trabalhos. O outro muro de entrada para o recinto desportivo acabou também por cair e eles têm que fazer uma nova intervenção. Dar nota que já no apoio anterior e neste apoio nós damos o apoio de acordo com o desenvolvimento da obra e com o decorrer dos trabalhos, e é um apoio concedido para a aquisição do material. Os nossos colaboradores fizeram um levantamento daquilo que é a dimensão do muro, de comprimento e de altura, e atendendo ao valor, porque depois a responsabilidade da execução da obra será sempre da associação, que por aquilo que percebi, em determinadas alturas recorre a serviços externos e em algumas das vezes são os próprios diretores, os próprios simpatizantes do clube que se disponibilizam para dar mão de obra e assim conseguirem beneficiar das instalações. Inclusive é uma situação que tem preocupado a entidade organizadora. Há coisa de 15 dias tivemos uma reunião de trabalho também com essa entidade, porque tem havido bastante afluência a esses jogos, se calhar coincidência pelo facto da equipa também andar em primeiro lugar naquela competição. Tem havido bastante afluência, tem vindo nos jogos em casa tem vindo muitos adeptos dos outros clubes,
e está-se a sentir que realmente pode estar em causa a segurança, e aquilo que eu fui percebendo é que poderão mesmo ou mudar o local do jogo ou então em determinados espaços proibirem a assistência de assistir aos jogos. Não é uma obra da nossa responsabilidade, não podemos exigir de ninguém, mas sim dar este apoio que permita realmente que quem assiste aos jogos esteja em maior segurança. Muito bem, esclarecido. Portanto, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 8. Atribuição de, portanto, temos agora 3 pontos, 8, 9 e 10, atribuição de apoio no âmbito Via Verde Família. Eu agora já não me recordo como é que temos, se votamos 1 a 1 ou se votamos todos juntos. Sim, não obstante o facto de alguém querer pronunciar-se relativamente a algum deles. Então, assim sendo, portanto, 8, 9 e 10, queria saber se alguém se quer inscrever. O senhor vereador e com responsabilidades no plano dos assuntos sociais, faz favor. Sr. Presidente, só mesmo para dar conta, porque depois vamos, no decorrer dos trabalhos, vamos apercebendo, ainda há pouco na proposta da SECA Ajubi, que era uma proposta apresentada por mim, o Sr. Presidente depois deu uma pequena explicação daquilo que realmente é a proposta, porque temos público em casa e que nos depois vai ouvir, poderia o ter feito, não me ocorreu, e eu, entretanto, lembrei-me que nestas propostas só dar mesmo aqui um apontamento, porque as pessoas também percebam aquilo que nós depois estamos a votar. Neste caso, a proposta 8, 9 e 10 tem a ver com um dos nossos programas do Via Verde Família, e aqui já trouxemos cá noutras reuniões também propostas, tem a ver com aquilo que tem sido o nosso apoio e o nosso acompanhamento às famílias refugiadas da Ucrânia que estão cá no território, e é, uma vez mais, ir de encontro a respostas e poder finalizar algumas dos compromissos que eles têm, e assim estarem salvaguardados nas diferentes despesas que foram ocorrendo e não ficarem aqui compromissos por saldar com ninguém. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Ponto número 11, então por analogia, 11, 12, 13, 14 e 15 são tudo apoios, enfim, também com base no Fundo Social de Baião, quer o Via Verde Família, quer este, já agora também para quem está lá em casa, perceber que são analisados pelo nosso Pelouro dos Assuntos Sociais, pelos nossos serviços, e que depois há uma comissão que os avalia, ou seja, há essa candidatura que é tratada pelos serviços sociais, e depois uma comissão em que participa a própria vereadora Célia Azevedo, juntamente com o Sr. Vice-Presidente, que dão, digamos, o seu veredito antes de vir aqui para o veredito final. Portanto, relativamente a estes pontos, 11 a 15, atribuição de apoios no âmbito do Fundo Social de Baião, eu queria saber se alguém se quer inscrever. O Sr. Vice-Presidente, faz favor. Sr. Presidente, não estando a identificar nenhum caso em concreto, só dar nota que 90% deles têm a ver com as bolsas dos estudantes universitários, e que é uma das medidas que está a ser implementada. Já trouxemos também cá noutras reuniões, creio que um apoio para a bolsa universitária, e agora temos aqui grande parte destes apoios para essas bolsas. E aproveitando o assunto das bolsas de estudo, também deixar a referência que estes alunos depois têm da responsabilidade deles um compromisso para com esta autarquia na execução de 84 horas de voluntariado, que serão feitas depois ao longo do ano, de acordo com as necessidades dos serviços. Há esse compromisso escrito e essa vontade da parte dos alunos, reconhecendo que realmente, recebendo agora o apoio, estão dispostos a dar esse contributo para o voluntariado do município. Muito obrigado, Sr. Vereador. Só para dizer que não é 90%, é 80%, é 1 em 5. Está bem? Muito bem. Então, não havendo mais considerações, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade.
Ponto número 16. Recurso à reserva de recrutamento para a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, carreira e categoria de assistente operacional, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não? Não reparei. Então, a senhora vereadora Célia Azevedo e o senhor vereador Paulo Portela, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito, uma vez que não tive ainda a oportunidade, para desejar também um bom ano a todos, um bom ano 2023, cheio de sucessos, saúde, acima de tudo. Desejar também muito sucesso a esta Câmara, dado que, sendo que os sucessos desta Câmara serão com certeza os sucessos também do nosso Conselho. Depois, permitam-me, não tenho no contexto exatamente esta proposta, mas como não tive a oportunidade, só dar aqui, se me permitem, uma sugestão, quando dizem que, de facto, há sobreposição de atividades durante a época natalícia, que não é assim tão grande, e, de facto, para que todos possam fazer atividades não é fácil, não é de todo fácil. Deixava aqui uma sugestão no sentido de que, e como foi dito também, que realmente temos muitas associações, deixar aqui uma sugestão: juntem-se. Se calhar, juntando-se, as coisas funcionam melhor. Há muito olhar, eu faço a minha festa, tu fazes a tua festa. Se calhar aqui, e há freguesias, umas mais que outras, que também têm diversas associações, sugerimos aqui que, se calhar, juntando-se, as coisas funcionariam melhor e seria mais fácil até que todos nós pudéssemos participar em algumas delas. Muito obrigada, que não é propriamente no sentido desta proposta, mas pronto, agradeço. Em relação à proposta número 16, que estamos aqui a debater, dizer o seguinte: pelo que nos foi dado a perceber, a colocação dos assistentes operacionais, portanto, os colaboradores nas escolas, tem sido feito um bocadinho, e decorrente dos concursos que terminaram, tem sido feito um bocadinho aqui a conta-gotas. Portanto, parece-nos, se for o contrário, o Sr. Presidente também dirá de sua justiça. Portanto, saber em que ponto está essa situação, porque nos foi dado a perceber que continua a haver algumas falhas na colocação destes assistentes operacionais, destes colaboradores, nomeadamente nos agrupamentos onde foram sentidas mais este déficit, portanto, nomeadamente agrupamento de Eiris e Valdovil. Saber em que ponto está a situação da colocação, que número exato de assistentes operacionais foram colocados nestes agrupamentos até à data. Portanto, é um assunto que eu própria, bancada aqui também do PSD, já trouxe algumas vezes, que é de facto necessário que se reforcem as equipas de assistentes operacionais nas escolas, para que tenham um bom nível de ensino, para que a escola também faça o seu papel de uma forma mais completa, e deixar aqui, portanto, essa questão: em que ponto está a colocação destes assistentes operacionais, e, caso não tenham sido suficientes para colmatar essas falhas sentidas, se decorrente deste alargamento, ao cabo do recrutamento de colaboradores, se pelo menos desta forma, e sendo especificamente assistentes operacionais, se pelo menos desta forma iremos colmatar essas falhas sentidas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, esta proposta, se bem entendemos, portanto, com base nos concursos que foram feitos durante este ano para assistentes operacionais e com base nos assistentes operacionais que se aposentaram, que perderam a mobilidade, que faleceram, que estão sem licença de remuneração, rescisão de contrato, visa colmatar estes que saíram em 2022 através do concurso que foi feito também em 2022 para assistentes operacionais. Ou seja, os colaboradores que vão entrar agora estão nesse concurso. É assim? Fazemos essa pergunta primeiro. E depois perguntar o seguinte: se temos 18 saídas, o porquê de só termos 12 entradas? É que nós vimos aqui 4, mais 2, mais 3, mais 3... e não percebemos se são 18, depois só aparecem 12, o porquê. Não é? Portanto, e dizer-te o seguinte, Sr. Presidente: quando saiu o resultado dos concursos, nós verificamos que algumas das pessoas que diziam que iam entrar, diziam publicamente, não era eu, eram os próprios concorrentes,
que diziam que se lhes estavam prometido, já há muito, desde a altura das eleições. Nós ficámos um bocado espantados como é que as pessoas estavam tão caladas quando não foram admitidas na primeira ronda. Agora percebemos porque é que vão entrar agora, e agora percebemos o porquê das pessoas estarem minimamente não ter feito, não dizerem nada, enquanto havia concurso diziam que iam entrar, depois não entraram e ficaram caladas, e agora percebemos, pronto, ficaram caladas porque a seguir já sabiam que iam entrar aqui neste concurso, mas tudo bem, faz parte. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Ora bom, então, relativamente à intervenção da Sra. Vereadora Célia Azevedo, portanto, e que nas escolas os colaboradores estão a entrar a conta-gotas, bom, dizer o seguinte, conforme é sabido, este concurso que foi definido, ou melhor, este concurso que previa a entrada de um conjunto de colaboradores e que foi definido no mapa de pessoal há um ano atrás, 2021, para entrar em 2022, nós abrimos logo ali em março, mas por vicissitudes várias, que não importará agora aqui referi-las, mas que os senhores vereadores conhecem, só agora em dezembro, durante o decorrer deste mês, é que se finalizou em termos de colocação de pessoas. Quer dizer o quê? Quer dizer que durante todo este tempo, até agora, efetivamente, houve dificuldade em poder corresponder àquilo que eram as necessidades e, portanto, houve um recurso, enfim, mais intenso, nomeadamente às colocações através de contratos de emprego e inserção do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, só a partir do momento que durante este mês finalmente foi possível fechar os concursos é que as pessoas estão naturalmente a ser colocadas. Esta é a primeira nota. E depois é importante dizer que mesmo assim não foi tão, enfim, tão mais problemático ainda, porque, entretanto, decorrendo do facto de haver 3 jardins de infância que, entretanto, foram suspensos, o seu funcionamento, libertaram alguns colaboradores, enfim, com contrato indeterminado, a tempo indeterminado, e que permitiu, de alguma forma, colmatar, mas, como sempre reconhecemos, era uma situação difícil e que só agora, com estas entradas que eram previsíveis que acontecessem, e que já eram previstas no ano, em 2021, que nós precisaríamos delas para 2022, nomeadamente para colmatar estas enfim, dificuldades identificadas, só com isso é que ficava resolvido. Mas se era assim, e com isto já vou falando em relação à outra questão que coloco a seguir, é verdade que, entretanto, houve saídas, não é? E essas saídas nós não as controlamos todas, nós fazemos mais ou menos uma previsão daquilo que podem ser saídas, nomeadamente quantas pessoas é que é previsível que se possam aposentar no ano seguinte. Mas é uma previsão, porque as pessoas podem, ou estarem a pensar até ou já pedir a reforma antecipada, pode não ser autorizada, ou podem até, atingindo a idade da reforma, pedirem para continuar, e temos, enfim, algumas situações nesse sentido também, e, portanto, estamos a falar de coisas distintas, e com isto já estou a responder também ao Sr. Vereador. Uma coisa é, efetivamente, aquilo que eram as necessidades que já estavam identificadas em 2021 para corresponder a estas necessidades, e eram precisas X pessoas. Outra coisa é, ok, mas como isto atrasou muito, durante 2022 houve saídas, que conforme diz, 18 saídas, e que vêm, de alguma forma, agravar, entre aspas, aquilo que já era a necessidade. E, portanto, esta questão a conta-gotas ainda é muito cedo para falarmos nisso, porque só agora é que tivemos o pessoal, umas logo na primeira semana de dezembro, outras na segunda semana, e, portanto, estamos a tratar disso, mas eu pedia, não sei se a Sra. Vereadora me pode dizer em relação à educação, como é que nós estamos agora e com estas entradas, como é que ficamos. Não sei se tem alguma informação. O que eu lhe quero dizer é que, naturalmente, enfim, durante o próximo mês, enfim, muitas destas situações penso que ficarão, enfim, colmatadas. Sr. Presidente, só dizer que relativamente ao agrupamento do Sudeste e da Iris,
Nós estamos a cumprir aquilo que são os rácios dos assistentes operacionais definidos pelo Ministério. O único agrupamento onde ainda não regularizamos essa situação é aqui no Valdovil, e que iremos regularizar a curto prazo. Muito bem. Pronto, isto relativamente à questão do... Depois, quanto ao Sr. Vereador, queria outra vez balizar isto. Esta proposta que hoje aqui trazemos nada tem a ver com a proposta e que foi aprovada e que se traduziu na entrada dos que entraram agora nestes concursos, terminaram agora em dezembro. É verdade que, como houve saídas, nós não conseguimos antecipar, não conseguimos antecipar quantas pessoas é que iam sair ou não iam sair. Se não saísse ninguém, uns saíram por razões evidentes, uns porque, entretanto, pediram licença sem vencimento, há um caso, agora já nem dificilmente acontecerão essas situações, outros porque, entretanto, rescindiram, infelizmente, porque faleceu, outros porque, entretanto, se aposentaram. E, portanto, naturalmente, em função disto, há necessidade de repor. Porque é que saíram 18 e entraram só 12 para já? Porque nós entendemos que para já, não será preciso repor os 18, porque, entretanto, também entraram outras pessoas agora, proximamente, este mês mesmo, por via de outro concurso, simples. Agora, é evidente que nós temos que olhar sempre para o mapa de pessoal. Nós temos previsto, em termos de mapa de pessoal, por exemplo, uma folga, entre aspas, destes 6 que, entretanto, ficam, digamos, em déficit relativamente aos 18, em função daquilo que forem as necessidades. Conforme se sabe, cada concurso, se nós constituirmos bolsa de emprego, em função das necessidades que houver, naturalmente, durante um ano e meio, 18 meses, serão compensadas através destas bolsas em relação às necessidades de serviço, para que, enfim, não se tenha aquela necessidade, conforme ali referiu há bocadinho, é necessário o reforço, pois com isto estamos, obviamente, mais salvaguardados. Esta é a primeira nota e, portanto, esclarece a primeira parte da intervenção também do Sr. Vereador Paulo Portela. A segunda parte, dos resultados dos concursos e os que diziam que iam entrar e que agora percebemos, bom, é mais do mesmo. O Sr. Vereador dirá sempre a mesma coisa em relação a estas situações e, portanto, não se me oferece qualquer comentário, a não ser o de que os concursos decorreram com normalidade, conforme já lhe disse também, nós, nem eu, nem o senhor, controlamos aquilo que as pessoas dizem ou deixam de dizer, não é? E, portanto, isso não me oferece nenhum comentário também. O que eu lhe queria dizer é que a nós nos compete fazer uma gestão rigorosa dos recursos, sejam materiais, sejam, neste caso, recursos humanos, no sentido de garantir as melhores respostas e respostas de qualidade às nossas populações em função de um conjunto de compromissos que temos que cumprir e que estão assumidos com eles. E, portanto, para cumprirmos esses compromissos, temos que ter instrumentos, seja através de equipamentos, seja através de recursos humanos. É isso que temos vindo a fazer, é por isso que temos atingido os resultados que temos atingido e também no que depender de nós continuaremos a atingir no futuro, com base precisamente nesta boa gestão, quer do ponto de vista naturalmente financeiro, orçamental, da relação com as entidades, mas obviamente garantindo recursos que nos permitam dar essas respostas com que nos comprometemos com os belenenses. Dito isto, eu punha então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Não sei. Então, a proposta é aprovada por unanimidade. Chegamos assim ao final do período da ordem do dia desta nossa reunião. Também não há hoje público na sala, de maneira que eu pedia à doutora Ana Paula Carneiro o favor de proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta.
Portanto, todos os 16 pontos da ordem de trabalhos foram aprovados por unanimidade, sendo que o ponto 2 ainda será submetido à Assembleia Municipal. Então, assim sendo, faz favor. Não, Sr. Presidente, eu estava aqui a falar com a minha colega, pronto, seguindo aquele convite que o Sr. Presidente fez, nós estaríamos disponíveis, se o Sr. Presidente assim o pudesse fazer, fazermos uma visita então à secção de obras de água final e gostávamos até que ficássemos com o registro fotográfico da nossa visita, que era para os cidadãos de Baião, afinal, perceberem que nós só não falámos, mas também estamos presentes quando o Sr. Presidente nos desafia a querermos saber mais. Muito bem, e até fica aqui o desafio também que depois possam fazer um comentário relativamente àquilo que lá viram e que nos possam ajudar através desse comentário a esclarecer melhor as pessoas, enfim, e relativamente, nomeadamente, àquilo que é aquela ideia de que o problema está fundamentalmente, para não dizer está todo, os atrasos estão todos do lado da autarquia. Portanto, eu gostava também que nesse comentário, depois que fizessem, naturalmente também ficasse lá incorporado, está bem? Sr. Presidente, deixe-me dizer o seguinte, nós ao mostrarmos a abertura para estar presente na reunião com os técnicos, é que eu gostava de ouvir os técnicos dizer ao Sr. Presidente aquilo que me dizem muitas vezes lá fora. Gostava que eles viessem cá e por isso é que também quero estar presente, que é para depois também os questionar e ajudar a Câmara a resolver os problemas. É isso mesmo. Muito obrigado. Bom, então eu punha, portanto, a aprovação da ata em minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Assim sendo, não sei se esta transmissão vai ser vista ainda antes do final do ano. Os serviços técnicos estão-me ali a dizer que sim e, portanto, eu desejo, penso que em nome de toda a Câmara, que uma boa continuação desta época natalícia e que o ano de 2023 que não seja pelo menos pior e se possa ser melhor e que corresponda àquilo que são as nossas melhores expectativas. Fica aqui estes votos em nome então da Câmara. Muito obrigado.